Oiê, minha gente! Como vocês podem ver pelo cenário, vamos dizer assim, eu não tô em casa, eu tô pensando em vocês durante as férias. Na verdade, não é, não é que eu não estou aproveitando das minhas férias, eu estou com certeza. Só que é verdade que alguns dias antes de eu sair de férias, eu tive um. Como que eu posso dizer? Eu tive como se fosse um chamado, né, assim, para a realidade, de coisas que eu tinha de resolver. E uma dessas coisas era o conceito de respeito. Eu passei a minha vida inteira com esse sentimento estranho de não confiar 100% nas pessoas, justamente por ver as pessoas agindo de forma desrespeituosa com outras pessoas e mesmo comigo, e eu nunca soube muito como agir. E é verdade que quanto mais eu tento elevar a minha vibração, quanto mais eu tento acessar realidades mais elevadas, ao mesmo tempo que eu acesso essas realidades, é como se o universo falasse assim: então, eu te deixo acessar para você saber o que é, o que tá te esperando, mas para você entrar e ficar nessas realidades, você precisa resolver isso, e isso, e isso. E uma dessas coisas que eu tinha de resolver era justamente isso. Esse padrão, era um padrão de falta de respeito, de não saber impor respeito. Gente, não saber impor respeito não é necessariamente e unicamente em relacionamento amoroso. Não saber impor respeito pode acontecer de, por exemplo, uma pessoa vai lá, te faz alguma coisa negativa, você pede desculpas. Isso eu fiquei chocada, mas eu vi isso na Escócia, eu fiquei assim chocada. No ônibus, teve um dia que eu peguei o ônibus assim e tava cheio, né? E aí chegou um adolescente lá, sentou do meu lado e colocou o pé no banco da frente, né? Tipo, então ele tava ocupando o banco dele com a bunda dele e o banco da frente com os pés dele, o que eu já achei o ó do Borogodó, né? Mas assim, até aí, enfim, quem sou eu pra falar, né? Na minha cabeça eu pensava, quem sou eu pra falar, seja lá o que for, né? Mas tá. Chega uma senhorinha, né, pequenininha, toda velhinha, não sei o quê, e ela quer sentar, e aí, na hora dela querer pedir o lugar para sentar, o lugar que ele tinha os pés dele, ao invés de falar assim, com licença, eu quero sentar, a mulher ainda fala, olha, desculpa de te incomodar, mas eu poderia me sentar? E aí o adolescente meio assim, tipo, e foi lá e deixou o lugar para ela lá, e obrigada. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, onde que tá o respeito aqui? Os papéis estão todos invertidos, porque quem é que tava faltando com respeito? Era o adolescente, não era a senhora. E no fim, era o adolescente que tava fazendo cara de porque a senhorinha queria sentar e ele estava ocupando o banco com os pés sujos dele, né? E isso, gente, essa noção de respeito, eu sempre tive muita dificuldade e agora que eu tenho tentado acessar, né, que eu tenho acessado realidades mais elevadas, para mim poder ficar nessas realidades, lógico que toda uma prática, é tudo uma prática, não é uma coisa que a gente adquire um dia, né, uma lampadazinha que se acende, faz plim, e aí você tá elevado e você tá numa realidade nova e que não sei o que. Não é assim. São práticas. Isso leva tempo. E essas práticas, além da gente ficar treinando a nossa mente a funcionar como a mente dessa nossa versão mais elevada, que está em realidades mais elevadas, a gente também tem de ficar se controlando, se podando e resolvendo padrões antigos. Então, esse padrão de falta de respeito era algo que estava dentro de mim já fazia muito tempo e que eu não estava querendo olhar porque eu nunca soube lidar de fato com isso. Cada situação é uma situação. Então, geralmente, quando eu me sentia desrespeitada, a única coisa que eu conseguia fazer para lidar com isso era quebrar o pau, né? Dar um piti daqueles, né? E aí, como vocês puderam ver lá no Instagram, se vocês me seguem por lá, né, eu reparei durante essa viagem, é por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje. Eu não gravei ontem, isso daí tudo aconteceu ontem, só não gravei ontem porque eu tava
com a barriga cheia e eu tava, né, não tava mais nervosa. Eu acho que era o momento certo pra mim gravar o vídeo, mas assim, eu tava cansada e hoje eu ia levantar cedo, então eu falei assim, não, deixa pra lá, eu gravo em outro momento. Mas o que eu falei lá no post do Instagram é que com o tempo a gente, né, infelizmente, às vezes pra gente poder impor respeito, para que as pessoas respeitem a gente tem que, né, tem que mostrar as garras. Só que na minha cabeça, mostrar as garras era significado de quebrar o pau. E ontem a vida me mostrou que não, a gente não precisa quebrar o pau. Mostrar as garras, na verdade, é falar assim, ó, daqui pra frente, né, daqui pra cá, eu não aceito mais. Não tá mais engraçado, não tá mais legal, eu não tô contente com isso, eu acredito merecer melhor, sem quebrar o pau, sem falar alto, sem, sabe, sem escândalo, sem nada. Só com essa postura, com classe, sabe? Tipo, com classe, com uma postura de uma pessoa madura, você chega e fala assim, então, a coisa do jeito que tá não me convém. Então, porque eu estou me sentindo desrespeitado ou desrespeitado. Então, do jeito que tá, não me convém. Então, do jeito que tá, eu prefiro ir embora. Eu quero contar pra vocês como que eu cheguei nessa conclusão, porque ontem, assim, eu falei assim, eu falei brincando pra minha irmã que eu tava contando o que aconteceu. Eu falei assim, meu, se eu não tivesse colocado pra fora, ou eu tinha vomitado, ou eu tinha, desculpa com o termo, né, mas eu tinha cagado nas calças. Porque eu tava assim, o negócio tava dentro de mim, tava corroendo ali dentro. Eu precisava falar o quanto eu tava me sentindo desrespeitada. Deixa eu contar pra vocês. Pra quem não sabe, eu estou passando as férias na Grécia, numa ilha que se chama Milos. E é uma ilhazinha bonitinha como tudo, né? Só que tem um monte de restaurante, né? Eles vivem do turismo, então tem um monte de restaurante. Então, para jantar, geralmente o que eu faço é eu me visto e eu vou andando ao longo da praia, olhando o menu de cada restaurante na praia. Os que tem o preço, eu já olho também o preço, mas ontem o que eu tava afim era de me dar prazer. Então, eu falei assim, bom, pouco importa o preço, eu vou ver um prato, o prato que me der mais vontade, o prato que encher minha boca de água é o prato que eu vou pegar e é o restaurante onde eu vou comer. E eu fui lá encontrar um restaurantezinho que eu não tinha reparado se era chique ou não. Eu só olhei o menu e tinha um prato que me encheu a boca de água. Eu falei assim, é aqui que eu vou comer. Quando eu chego e peço uma mesa pra mim, a mocinha fala, então, a gente não tem mais mesa disponível dentro do restaurante, só tem fora. Só que desde ontem, gente, tá um vento assim, ó, aqui tá um vendaval, assim, ó. E eu falei assim, ela falou assim, se você não se incomodar, né, tipo, a toalha não ficava voando nem nada, era só o vento mesmo, que tava meio geladinho. E ela falou assim, se você não se incomodar, eu tenho uma mesa pra você. Se você se incomodar e você quiser comer dentro do restaurante, eu te convido a ir pro bar e a consumir no bar, né, alguma coisa no bar, até que uma mesa aqui dentro se libere pra gente poder te colocar dentro do restaurante. E eu pensei assim, meu, tô querendo me dar prazer, tô querendo jantar uma coisa gostosinha, não tô a fim de encher a cara, então não tô com vontade de gastar no bar. Eu falei assim, olha, não tem problema não, já que não tem mais mesa disponível, eu como fora, não tem problema. Eu fui lá e me instalei. De fato, não tinha problema, gente. Pra mim, não tinha problema, porque eu olhei dentro do restaurante, não tinha mais mesa disponível. Fazer o quê, né? E nisso chegaram mais duas, três pessoas que também se instalaram fora do restaurante. O problema começou quando chegou, né? Quando chegou o meu prato, eu tava lá comendo, de repente chegam pessoas que trabalham no restaurante e começam a entrar mesas que estavam fora e começaram a colocar essas mesas dentro do restaurante. E quando eu vi isso, eu fiquei feliz, porque eu falei assim, eles se tocaram, né, que a gente tá aqui morrendo de frio, estão colocando as mesas pra dentro e vão convidar a gente pra ficar pra dentro, né, pra entrar junto, pra ficar no quentinho do restaurante.
E para minha surpresa, quando eu olho, não, eles fizeram isso porque eles queriam mais clientes e pelo jeito os clientes que estavam lá tinham dinheiro, bastante dinheiro e talvez na cabeça da menina eles talvez tinham mais dinheiro do que eu e que os outros otários que chegaram mais tarde. E aí eles colocaram as mesas para dentro e só ficou as nossas mesas, a minha mesa e a mesa das 2, 3 pessoas que estavam lá fora junto. Gente, eu comi, acho que foi a primeira vez, né, tipo, todo o prazer que eu tava sentindo de comer aquele pratinho que eu tava sentindo vontade, se transformou sabe, eu não vou dizer um ódio profundo, porque eu não tava sentindo ódio, mas um desgosto, sabe? Eu falei assim, meu, que falta de respeito, mas que porra é essa? Né? Tipo, what the heck? What the heck? Né? Tipo, eu não entendi nada. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas como pode ser, como eles podem ser tão sem noção? Não tinha mesa disponível, né? E eles não podiam entrar as mesas para mim e para as outras pessoas, mas podia pro povo que chegou lá, enfim. Gente, eu sei que já era um restaurante caro e eu fiquei pensando assim, ai meu, eu tô com vontade de sobremesa, mas meu, pagar mó caro pra ser desrespeitado desse jeito, tipo, não tô afim de dar o meu dinheiro pra esse povo aí, ó. E aí, tipo, eu fiquei uma meia hora debatendo ali na minha cabeça, enquanto eu tava terminando meu prato, e vendo aquilo, sentindo aquele desgosto, aquele fundo amargo de estar sendo desrespeitada, porque eu tava me sentindo realmente desrespeitada naquele momento. Porque eu pensei assim, se não tem mesa disponível dentro do restaurante, eles não podem entrar as mesas, tá tudo bem pra mim de estar ali no frio. Porém, no frio, né? No vento. Porém, contudo, todavia, se não tem pra mim, não tem pros outros também. Tá entendendo? Tipo, se não tem pra mim, pros outros coitados que estavam lá fora, não tem pros outros também. Então, eu fiquei muito puta. E eu fiquei lá, não, Bárbara, não. Tipo, primeiro eu pensei, meu, vou dar um escândalo. Vou fazer um escândalo. Vou dar um piti, vou rodar a baiana aqui dentro desse lugar. Aí depois eu falei assim, meu, não quero rodar a baiana. Não quero rodar a baiana, porque eu não tô brava, eu tô me sentindo desrespeitada. É diferente, é um sentimento diferente, é uma mistura de humilhação com. Não sei, eu não tava a fim de debater, eu queria só pagar e cair fora, né? Tipo, só isso, na minha cabeça era pagar, cair fora. E aí, foi o que eu fiz, né? Tipo, eu fui lá, tirei o cartão da minha pochetinha. Aí eu fiquei esperando. A hora que eu vi um garçom, um dos garçom, acho que fala isso, né? Um dos caras que servem lá. Eu chamei ele, pedi a conta. E aí, tipo, eu pedi a conta super seca, sabe? Tipo, eu falei assim, não, você pode me trazer a conta, por favor? Tipo, com a cara de enterro. O cara, tá tudo bem? Coitado, acho que ele deve ter se arrependido de ter feito a pergunta, porque eu falei, pra ser sincera, não. E, gente, eu não me reconheci naquele momento, porque eu nunca fui tão serena pra quebrar o pau como eu fui naquele momento. Eu falei assim, pra ser sincera, não. Aí ele fez uma cara, eu falei assim, eu nunca me senti tão desrespeitada na minha vida como nesse momento. Eu falei assim, eu sei que não é culpa sua e não leve isso do lado pessoal. Eu falei, só que eu vou te falar uma coisa. Se não tinha mesa disponível dentro do restaurante para mim e para essas outras pessoas que estão aqui fora passando frio, não deveria ter mesa para outras pessoas que chegaram mais tarde do que a gente e que, né, tiveram todo esse serviço VIP de vocês entrarem as mesas para dentro do restaurante, para o quentinho do restaurante. Eu falei assim, isso daí é uma falta de respeito, mas sem tamanho, com nós todos que estamos aqui, não é só eu. Eu falei, talvez essas pessoas não se incomodem, mas eu me incomodo. Aí o cara, não, desculpa, que não sei o quê. Eu falei assim, eu vou te falar. Eu falei assim, eu vou te falar. Eu ainda tô com fome e eu tô com vontade de pegar uma sobremesa e não sei o quê, mas eu não vou pegar aqui, sabe por quê? Porque eu não vou pagar para ser desrespeitada. E eu tô me sentindo extremamente desrespeitada. Aí o cara, não, que não sei o que, desculpe, que não. Eu falei assim, não. Eu falei, como eu disse, não leve pro pessoal, mas se você puder montar, né? Tipo, levar a informação para os seus colegas, eu te agradeço. Gente, o cara foi. Dali 5 minutos ele volta. Não, eu só tinha pedido a conta que eu queria pagar. Eu com o cartão na mão, assim, ó. Aí ele vem com a sobremesa. Ele vem com uma sobremesa pra mim.
Só que eu não tinha pedido sobremesa nenhuma. Quando eu olhei a sobremesa, gente, ao mesmo tempo que eu pensei assim, ah, que gesto bacana, eles estão tentando, tipo, comprar a cagada que fizeram. Eles talvez entenderam. Ao mesmo tempo que eu pensei isso, eu pensei assim, meu, se eu aceitar essa sobremesa, eles vão falar, provavelmente, né, vão pensar, ou que era pobre ali, ó, não tava querendo pagar a sobremesa, deu um escândalo, a gente dá uma sobremesa pra ela. Ou então, tipo, o que me veio mais forte, aliás, é toda pessoa pode ser comprada. Então, acho que na cabeça deles, eles disseram assim: bom, vamos comprar a menina com uma sobremesa, não sei o quê. E quando o menino veio com a sobremesa, eu falei assim: não, não, não. Eu falei assim: olha, eu acho. O gesto de vocês é adorável. Eu falei: só que a única coisa que eu quero é pagar e ir embora. Aí o cara, não, que não sei o quê, porque a gente quer se desculpar. Eu falei assim, eu aceito as desculpas de vocês. Eu falei, só que agora é um pouco tarde, né, pra se desculpar. Vocês deviam ter pensado nisso quando outras pessoas quiseram chegar e a gente tava ali passando frio lá fora. Eu falei, porque eu só aceitei ficar aqui fora porque eu senti vontade de comer aqui e me pareceu um lugar legal, com pessoas legais, e eu queria me dar prazer, porque é o que eu faço. E aí eu falei assim, só que pra ser sincera contigo, e eu sinto muito de te dizer isso, eu tô acostumada com muito melhor. Gente, eu nem sei de onde que veio tudo isso, mas eu falei com uma firmeza, assim, ó, que eu me arrepiava inteira, assim, e o cara, não, que não sei o que. Foi lá, chamou o gerente, veio todo mundo me pedir desculpas, todo mundo veio lá me tratar que não, a rainha ali, ó. E eu falei assim, olha, eu não tô querendo, não tô querendo quebrar pau, não tô querendo discutir, não tô querendo prolongar o assunto. Eu queria só deixar registrado o seguinte: a atitude de vocês me fez sentir desrespeitada. Eu estou me sentindo desrespeitada. Vocês entendem isso? A mocinha, né, a gerente falou, eu entendo que não sei o que, por isso que a gente quer te oferecer a sobremesa. Eu falei, então, é muito amável, é adorável o que vocês estão tentando fazer, só que, sinceramente, eu falei assim, eu estou com nojo do que aconteceu. Então, a sobremesa não vai passar. Então, eu agradeço, mas ofereça a outra pessoa ou ofereça para vocês. Eu só quero pagar, ir embora e esquecer do que aconteceu hoje à noite. E, tipo, eu falei de uma forma tão firme e séria, gente. Então, eu não me reconheci naquele momento, porque... E ainda, quando eu paguei e saí, eu fiquei pensando, Bárbara do céu, você ainda ia calar a boca, comprar uma sobremesa, ia pagar aquela sobremesa lá que eles me trouxeram, eu ia pagar aquela sobremesa pra ser desrespeitada. E eu ia, gente, porque a minha vida inteira eu preferi calar do que entrar em conflito. Eu preferi engolir a seco do que entrar em conflito. E foi lá que eu entendi que entrar em conflito não é necessariamente algo negativo. Não é necessariamente sinal de que você vai quebrar o pau com os outros. Porque o que eu sempre detestei é quebra-pau. É falação alta, é gritaria, é histerismo. Eu sempre detestei isso. Apesar das vezes eu também partir para esse lado aí, né? Quando as pessoas ficam cutucando o teu limite, uma hora você explode. Normal. Eu também, né? Eu sou ser humano. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas naquele momento eu entendi de forma muito límpida que saber, né, que às vezes os nossos limites não estão claros o suficiente e que as pessoas ficam testando os limites. Na verdade, não é elas estão testando por maldade. Elas testam porque elas não sabem qual é os nossos limites. A gente não impõe. E a gente não precisa impor de forma negativa. A gente não precisa gritar e falar alto e bater o pé para falar assim, ó, daqui para frente você vai, né? Daqui para frente é não. Né? A gente não precisa fazer isso o tempo todo, mas quando algo acontece que a gente se sente desrespeitado, foi naquele momento que eu entendi que, né, tipo, mostrar as garras não é quebrar o pau, gritar, ser histérico, ofender, mandar tomar naquele lugar, nem nada disso. Era só falar, olha, não gostei da atitude de vocês.
achei que foi desrespeitoso, estou me sentindo desrespeitada. E por estar me sentindo desrespeitada, eu só quero simplesmente pagar a minha parte, né? Fazer a minha parte, que é pagar pelo serviço que eu recebi já, mesmo se eu não estou 100% contente do serviço, e cair fora, porque não me convém estar num lugar onde eu não me sinto respeitada. E aí, gente, por que eu quis trazer essa reflexão para vocês? Porque eu reparei que eu só adquiri isso depois que eu vim morar na França. E eu lembro que quando eu vim morar na França, eu achava as pessoas que faziam o que eu fiz ontem, eu achava que era uma puta grosseria, eu achava o povo grosso pra cacete. E ontem eu reparei que grosseria grosseria também é dividida por graus, tudo é dividido por graus. Você pode ser grosso, né, que na minha percepção era grosseria, naquela época, quando eu cheguei na França e que eu não, né, que eu fazia de tudo para evitar conflito, porque na minha cabeça conflito era igual gritaria, histerismo e coisas que eu não queria. Então, se para mim conflito era sinônimo de reagir de uma forma que eu não queria, lógico que eu ia fazer de tudo para evitar o conflito. Só que fazer de tudo para evitar o conflito não pode ser eu me anulo para evitar um conflito. E ontem o universo me deu a lição do século. Já fazia um tempo, já fazia alguns dias, né, como eu disse, mesmo antes de eu sair de férias, eu tive algumas situações. Uma delas até com o Zezinho do vídeo do Segredo do Amor. Até aquele momento eu não soube me impor como eu soube ontem. E ontem, quando isso tudo aconteceu, eu saí com orgulho de mim. Eu saí com orgulho de mim porque eu entendi finalmente que saber se impor limites não é através né, você não precisa impor teus limites através de grosseria, não precisa impor teus limites através de falar alto, né, tipo bater no peito, bater o pé no chão, não, você não precisa de nada disso, basta você falar de forma firme, porque eu nem sei de onde que tava vindo, gente, tanta firmeza, mas eu sei que eu tava... A única coisa que eu tava fazendo é mexer a mão, eu tava com meu cartão aqui na mão, assim, eu falei assim, nunca me senti tão desrespeitada em toda a minha vida. É muito triste. Eu falei assim, eu tô triste. Eu falava assim, eu tô triste. Porque não precisava ser assim. Né? E de fato, gente, a hora que eu saí de lá, eu saí com orgulho de mim, porque eu falei assim, tá, acabei de entender uma lição preciosa. Quantas vezes a gente, para evitar briga, porque a gente acredita que vai dar briga, porque e também porque a gente associa briga com escândalo, quebra-pau, tapa na cara ou alguma coisa do tipo, algum tipo de violência física, a gente acaba evitando, né, às vezes de se impor e de expor o que a gente está sentindo, porque o que aconteceu ontem, a única coisa que aconteceu ontem é que eu expus o que eu estava sentindo, o desconforto que eu tava sentindo. E eu vou falar pra vocês, gente, que me fez um bem, mas que me fez um bem. Porque, gente, eu não sou a pessoa mais perfeitinha do mundo, eu não sou um ursinho carinhoso, né? Eu sei ser chata, eu sei ser, né? Aliás, como diz num dos livros do Rubens Saraceni, um dos meus favoritos, que acho que, se eu não me engano, é o Cavaleiro da Estrela Guia, na terra como os homens, no inferno como os demônios, no céu como os anjos. Ou seja, eu me adapto à pessoa que está na minha frente. Então, geralmente, eu tento ser o mais doce possível, mas lógico, se a pessoa tá me tratando mal, eu vou tratar, né? Eu não vou ficar permitindo. Só que antigamente, gente, mesmo quando me tratavam mal, eu tinha medo de me impor, porque, não por medo da pessoa ir embora, mas porque eu ficava, se eu falar isso, a pessoa vai falar tal coisa, vai começar aquele ping-pong de um retrucando o outro, até que vai virar discussão, até que vai virar murro na cara. Né? Tipo, as coisas. E eu não quero isso. E de fato, quantas vezes eu me calei e quantas vezes nós nos calamos, porque eu tenho certeza que isso não era só eu.
Eu acredito que isso é geral. Eu conheço muita gente que se cala também nesses momentos. Quantas vezes a gente se cala, gente? A gente não fala o que a gente tá sentindo, a gente não fala o que a gente tá... o desconforto que a pessoa tá causando pra gente, por medo de ferir a pessoa, por medo de que a coisa degenere, por medo... por cenários que a gente fica criando na nossa cabeça e que finalmente não tem razão de se concretizar. E mesmo se concretizem, será que não vale a pena de você falar, gritar um dia para poder ficar em paz? Esse é o negócio, porque quando a coisa passou, eu tava em paz, E a única coisa que eu passei assim, eu pensei na minha cabeça, quero uma sobremesa, eu quero me dar prazer, porque eu mereço mais do que isso. Eu tô acostumada, de fato, com mais do que isso. Então, quero me dar prazer. E, gente, foi o que eu fiz. Saí de lá, fui numa sorveteria. Quando eu cheguei na sorveteria, gente, eu tava meio transtornada, assim. Eu tava com aquela mistura de orgulho do que aconteceu. Só que quando eu pensava na coisa, me dava, né? Tipo, eu tava meio no mundo da lua, assim, ó, viajando meio que na maionese. Quando eu chego na sorveteria, gente, um cara me recebe. Aliás, foi o que me chamou a atenção, foi o que me acordou, me fez cair de volta pra terra. O cara me recebe com um sorriso de orelha a orelha, né, me coloca numa mesa, me traz uma garrafinha de água de presente. E aí, né, eu vou lá e né, pedir a sobremesa que eu queria e eu terminei a noite super contente. Eu ainda até dei uma caixinha pro cara, eu dei uma moedinha pra ele, eu falei assim, essa é pra você. Eu falei, né, pelo teu sorriso e pela tua gentileza. Eu falei, continue sempre assim. E, gente, eu saí de lá, né, da sorveteria, eu tava mega bem. Mas, assim, sinceramente, gente, ontem a lição valiosa que o universo me trouxe é que falar de forma gentil, falar de forma honesta, não é necessariamente agredir o outro, né? Eu não tava agredindo ninguém, eu não tava falando vocês são todos uns filhos da puta, porque me trataram que nem uma merda. Não falei nada, eu só falei assim, então, eu tô me sentindo desrespeitada. E é por isso que eu falei, tô até com fome ainda, queria uma sobremesa, mas eu prefiro sair porque eu não tô com vontade de dar, né, de pagar ainda pra continuar sendo desrespeitada. Não me leve a mal, tá? Mas não. E eu não fiz. E eu fiquei mega orgulhosa, porque isso é saber se colocar em primeiro lugar. Isso é saber se respeitar. Isso é saber impor os teus próprios limites. E foi lá. Ontem, pra mim, foi muito claro que eu tava impondo o meu limite. Mas eu não precisei impor o meu limite como eu sempre acreditei que ia acontecer. Ou seja, no meio de um escândalo. Eu não precisei fazer um escândalo. Eu simplesmente fiz... Eu coloquei pra fora, eu expus o que eu tava sentindo. Se eles estão contentes ou não, o problema é deles. Se estão descontentes, o problema é deles. Tô cagando andando, eu também tava descontente. E eu não tava descontente por... lógico que, talvez no começo, quando ela me propôs de ficar no bar lá, eu ainda pensei, eu falei assim, eu devia ter ficado no bar. Só que, ainda por cima, eu ia pagar, ia consumir algo no bar, ia pagar ainda mais para continuar sendo desrespeitada. De uma forma ou de outra, eu ia estar sendo desrespeitada, porque eu duvido que as pessoas que eles colocaram as mesas que estavam fora, que eles colocaram para dentro, que eles estavam no bar consumindo. Eu duvido. Tá entendendo? E é nessas horas, gente, quando vocês sentirem, mesmo que vocês sintam medo de perder as pessoas, porque geralmente quando por exemplo, em relacionamento amoroso, dá medo de falar pra pessoa, quando a pessoa que você ama não te trata com respeito, dá medo de falar pra pessoa, do jeito que tá, não quero não. Do jeito que você tá me tratando, não me convém. Dá medo de falar isso e a pessoa falar assim, bom, não te convém? Então, tchau. Eu sei que exige um nível de força que nem sempre eu tive, por exemplo. Eu confesso, eu nunca tive esse nível de força, mas eu vou falar pra vocês, vale a pena. Vale a pena, porque isso é uma prova de amor de vocês
com vocês mesmos. Ninguém tem o direito de tratar vocês de forma negativa. E saibam, quando alguém trata a gente de forma negativa, de alguma forma, é porque a gente está permitindo. Mesmo as relações tóxicas, com narcisistas, com pessoas doentes mesmo essas relações a gente tem de tomar responsabilidade. Se a pessoa chegou nesse nível, é porque a gente deixou, é porque a gente não soube impor os nossos limites, por medo, por mais amor ao outro do que a gente mesmo, mas de alguma forma a gente não soube falar, daqui pra frente você não passa mais. Daqui pra frente eu não permito que você faça isso. Ou do jeito que tá, não dá mais. Eu não aceito ser tratada dessa forma. Eu não aceito as coisas do jeito que elas estão. E mesmo que a pessoa falar, não aceito, não, o problema é seu, tchau. Eu não quero, né? A gente não precisa querer e falar assim, vai, foi tarde. Não. Só né, tipo, porque a gente também tem de entender que quando a gente impõe os nossos limites, muitas vezes a gente impõe esses limites com um tom de punição. Então, por exemplo, uma pessoa não tá tratando a gente do jeito que a gente gostaria, então a gente fala assim, não tá me tratando do jeito que eu quero, você vai ver daqui pra frente. E a gente começa a tratar a pessoa também mal desse jeito, ou então fica, né, tentando culpabilizar a pessoa. Eu tô te tratando assim porque você me tratou assim, assado. Tô entendendo? Tipo, isso eu não vou dizer que isso esteja errado, nem que esteja certo. Se é a única forma que você tem de impor os seus próprios limites, por que não? Porém, quando a gente impõe os limites culpabilizando o outro ou ameaçando o outro, de alguma forma a gente não tá... como que eu posso dizer? Essa ação, esse impor os limites não tá vindo do nosso lado alinhado, porque quando vem do nosso lado alinhado, esse nosso lado alinhado não tá buscando a validação do outro, não tá nem aí com a validação do outro. Porque o nosso lado alinhado não é um lado de briga, só que ele sabe que se o outro lado não tá respeitando a gente não deve respeito também. Só que saber impor os limites e falar assim, olha, eu não tô acostumada de ser tratada desse jeito, então se é assim que você trata as pessoas, eu sinto muito, mas isso não me convém. Tchau e benção, né? Beijos, até a próxima, né? Tipo, né? Boa continuação, ou né? Alguma coisa do tipo. Quando a gente fala dessa forma, quando a gente tá impondo os limites sem, portanto, estar ameaçando a pessoa, isso tá vindo no nosso lado alinhado, porque o nosso lado alinhado é alinhado, como diz o nome. Ele é alinhado, ele sabe que ele não precisa descer do salto para impor respeito. E esse é o barato de estar indo em busca do nosso alinhamento, é que a gente acaba tendo um poder de persuasão sem, portanto, manipular os outros. O nosso poder de persuasão, ele é natural. Vocês já repararam isso? Tem pessoas que impõem respeito naturalmente, elas não precisam fazer nada. Por que elas não precisam fazer nada? Porque elas são alinhadas. No momento onde elas impõem esse respeito, que todo mundo respeita sem que a pessoa faça nada, mas não respeita porque as pessoas sentem medo, respeita porque a pessoa tem uma postura, ela tem uma postura única, uma postura serena. Esse é o barato. Esse é o barato que ontem eu não me reconheci, eu tava serena. Eu tava puta da vida, mas eu tava serena. Eu não tava afim de briga, não tava afim de quebrar pau, não tava afim de nada. Eu só queria deixar claro que eu não gostei do que eles fizeram. Que eles gostaram do que eu disse ou não, o problema é deles. Que eles aceitam, né, tipo, tô cagando e andando no que eles estavam pensando. Sinceramente, eu não tava nem aí pro que eles estavam pensando. Eu só queria deixar claro, sem briga, sem ameaça, sem nada, que eu estava me sentindo desrespeitada e que eu queria ir embora. Fiz a minha parte do contrato, ou seja, eles me proporcionaram um serviço, eu paguei por esse serviço, então a minha parte do contrato estava paga, estava quitada, e eu só queria sair e
e fazer por mim o que eles não estavam fazendo, o que eu de alguma forma não estava permitindo que eles ou outras pessoas estivessem fazendo, que era me dar prazer, me dar respeito. E no momento em que eu disse, que eu levantei e que eu fui embora, foi lá que eu senti como se sei lá, gente, tá? Como se estivesse baixando o santo, assim, ó. Eu tava me sentindo mega orgulhosa, porque eu falei assim, foram milhões de lampadazinhas que se acenderam na minha cabeça. Foi um comportamento completamente novo para mim. Eu nunca tinha vivenciado ou experienciado uma situação igual. Sempre tinha esse lado de, ué, eu quero fazer o outro culpabilizar, ou eu quero que a pessoa entenda eu quero magoar a pessoa. Esse negócio, quando parte do nosso lado ferido, a gente quer que a outra pessoa sofra. E quando parte do nosso lado alinhado, o nosso lado alinhado não quer que os outros sofram. Só quer dizer, olha, escuta, você tá me fazendo sofrer. E eu não tô pronto para aceitar isso, porque eu não me faço sofrer. Então, se eu não me faço sofrer, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, né? Sua alma, né? Se eu não me faço sofrer, não é você que vai fazer. Boa continuação. Eu não sei se eu fui clara até agora, gente, porque quando vem esse burzilhão, esse tsunami de informação, quando eu recebo assim, essa onda de novos conhecimentos e essa internalização de novos conhecimentos, para mim fica complicado de traduzir isso tudo em palavras. Mas a única coisa que eu queria dizer para vocês, gente, é a importância da gente buscar o nosso alinhamento, porque o nosso lado alinhado, ele sabe fazer as coisas de uma forma que o nosso lado sofrido não sabe. E muitas vezes, por a gente estar como fala? Quando a gente está muito identificado com o nosso lado sofrido, a gente quer a gente não, em primeiro lugar, a gente não sabe como reagir porque a gente imagina sempre os piores cenários e a gente não quer esses piores cenários. O que é algo bom no sentido de fato, ninguém quer esses piores cenários. Ninguém quer entrar em briga, ninguém quer entrar em troca de tapa, murro na cara, ninguém quer isso. Só que essa ideia de que vai acabar dessa forma, isso daí vem do nosso lado sofrido por falta de conhecimento mesmo, por falta de clareza. E esse nosso lado alinhado tem uma clareza que o nosso lado sofrido não tem. E quando a gente está muito mais identificado com o nosso lado sofrido, a gente pensa como o nosso lado sofrido. Então a gente evita o conflito porque a gente já acredita que o conflito é isso mesmo, é agressão física ou agressão verbal, e a gente não quer isso. Não quer isso porque a gente não está pronto para processar isso dentro da gente. Só que ontem eu não fui agredida, não agredi ninguém, não fui agredida, pelo contrário. Ontem, apesar de tudo, apesar de ter vindo através de uma situação negativa, acabou se tornando algo positivo, porque na hora que eu saí do restaurante eu me senti respeitada. Só que na hora que eu saí do restaurante eu me senti respeitada não por eles, mas por mim. E isso pra mim, gente, foi uma grande lição. Algo que eu desejo para todo mundo. Não que vocês sejam, sabe, que vocês passem por esse tipo de estresse, mas quando a gente chega nesse nível de consciência, quando a gente adquire essa consciência e esse nível de respeito por nós mesmos, é como se a gente tivesse passado de ano, ganhado na loteria ou algo tão grandioso quanto, porque eu me senti muito feliz mesmo. Eu falei assim, tem que passar isso pros outros, porque se hoje você não se sente respeitado ou respeitada, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: por que raios você permite que as pessoas te faltem com respeito? Como você reage nessas horas? Você também faz como eu fazia? Se cala por medo das consequências? Por medo de perder as pessoas? Por medo de dar quebra-pau?
Você também se cala? Será que não tá na hora de você começar a dar espaço, dar voz para esse teu lado? E falar assim, para que esse teu lado diga de forma serena, calma, não gostei, não estou gostando, não tô curtindo isso daí, não tô feliz com isso. E só para resumir, gente, como a gente sabe que tá vindo do nosso lado alinhado ou do nosso lado sofrido? Como que a gente sabe que as nossas atitudes estão vindo, né? Nesse caso de você saber expor que você tá descontente, para você poder impor os seus limites. Como a gente sabe de qual lado tá vindo? Pela nossa vontade de ver, né, de ver a reação do outro, pela nossa vontade de fazer o outro sentir o que a gente está sentindo. Se a gente diz algo esperando que o outro sinta a dor que a gente está sentindo, essa tua atitude está vindo do teu lado sofrido. E há grandes chances que dê merda, de fato. Porém, quando você só diz para a pessoa, você nem precisa falar nada, você não dá explicação nenhuma, você não precisa dar explicação. Você nem quer dar explicação. Você só coloca para fora o que não tá bom. As pessoas vão tentar prolongar o assunto e falar, então, eu não tô afim de prolongar o assunto. Não tô afim de prolongar o assunto porque esse assunto não tá me fazendo bem. Então, só para deixar registrado, eu não curti tal coisa de tal jeito. Só isso. Vai lá. Muito obrigada. Boa continuação. Boa sorte. Tchau e benção. Se você tá nesse segundo, né, nessa etapa, saiba, é o teu lado alinhado. É ele que tá te falando. É ele que tá te falando. Coloque isso pra fora de forma serena e as coisas, né, é lá que você vai estar realmente impondo respeito. Porque eu sou pequenininha, gente, eu não tenho nem 1,60 m. Mas ontem, acho que a impressão que eu tinha era que eu levantei daquela mesa que eu tinha uns 2 metros. E não era com aquela coisa de... Ontem eu tava sentindo poder fluindo dentro de mim. Mas não poder para humilhar os outros ou para rebaixar os outros. Não era isso. Era o poder de... Eu estava me dando poder. Esse é o negócio. Como eu me amei ontem pela minha atitude. Como eu senti amor por mim naquele momento. Porque foi a primeira vez que eu dei passagem para esse meu lado, foi a primeira vez que eu dei passagem para a dor que eu tava sentindo. Eu expus a dor que eu tava sentindo sem agressividade. A primeira vez na minha vida, gente, quase 40 anos, a primeira vez na minha vida que me sai desse jeito. E, gente, eu desejo isso para cada um de vocês. Não esse tipo de situação, lógico que não, mas se às vezes algumas pessoas não sabem enxergar, o que é normal, isso não é por maldade. As pessoas não têm algo físico, né, que delimita o nosso limite. Então, se algum dia alguém passar dos teus limites, não hesite de dizer de forma clara, sincera e serena: não gostei do que você fez. Estou me sentindo desrespeitado ou desrespeitada. E se a pessoa quiser, então, se você quiser falar alguma coisa aí, se você quiser dar a tua versão da coisa, dê, mas assim, eu não quero prolongar o assunto. Eu só quero deixar claro, deixar registrado que eu estou descontente, que eu não estou me sentindo respeitado ou respeitada. E se a outra pessoa do outro lado falar assim, não tá, então o problema é seu, ó, vai pra aquele... Ok. Boa continuação. Tchau e benção. Mas sem aquela coisa assim, então tchau e benção, querido. Não. Você fala de forma firme e serena. Até com um pouco de tristeza, tipo, fazer o quê, né? Que triste de ver que a pessoa tá agindo, né? Tá levando por esse lado aí, mas, bom, triste ou não, eu não vou me permitir. Não vou permitir que a pessoa faça isso comigo de novo. Ok? Bom, minha gente, então deixo pra vocês um beijo grande. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!